Bora lá. Hoje a gente vai falar sobre documentos, pessoal, um assunto bem interessante. Faz muito tempo que eu não falo sobre isso. Vocês sabem que cada domingo a gente fala de um tipo de oportunidade, algum tipo de tema diferente. E tem bastante coisa para a gente falar sobre esse assunto, tá bom? Documentos para a gente aplicar para uma faculdade, um mestrado, um doutorado fora do Brasil, beleza? Então eu vou fazer uma revisão aí dos principais documentos que a gente precisa. Daí eu vou entrar em atividades extracurriculares, que eu sei que causa muita confusão no pessoal. Essays, estou vendo aqui minhas anotações. A gente vai falar de cartas de recomendação, a gente vai falar de personal statement, a gente vai falar de site, ACT, GRE, GMAT, a gente vai falar de TOEFL, IELTS, Visto, Health Insurance, GPA. Se der tempo, a gente vai falar de 20, DS 2019, DS 160, SEVIS, e aí vai. Quando a gente fala de faculdade no exterior, a gente fala de um sistema que ele é totalmente diferente do sistema brasileiro. Por que ele é diferente? Porque eles têm o que eles chamam de análise holística. Você já sabe o que é análise holística? Que é uma análise diferente da análise brasileira. No Brasil, quando a gente vai para uma faculdade, cara, é só prova, né? Então é só vestibular. Você é avaliado simplesmente para uma prova, ok? Por uma prova, que é vestibular, o Enem, FUVEST, etc. Quando a gente fala de uma faculdade internacional, a gente automaticamente está falando de um sistema que vai te avaliar como um todo, de acordo com as suas capacitações, de acordo com quem você é. E aí que entra todos esses documentos extras que eles acabam pedindo de você. Porque, estamos subindo, é 1.500 já. Porque enquanto no Brasil a galera vai ficar somente em uma nota, né? Eu já falei isso várias vezes para vocês. Se der caganeira em você no dia do Enem, você ficar doente ou pegar trânsito, etc., cara, acabou. Você vai poder prestar o Enem somente no ano seguinte, cara. E nos Estados Unidos é diferente. A galera realmente vai olhar todos os seus pontos, toda, né, ali a sua trajetória, para somente depois fazer uma decisão se faz sentido você entrar nessas faculdades ou não. Então, primeiro ponto, entender que existe essa diferença. Entendendo essa diferença, a gente pode entender o que a gente precisa para passar numa faculdade fora, e aí que entram esses documentos que são diferentes, beleza? Eu vou aqui tentar colocar para vocês, até mesmo em termos de porcentagem, o quanto um documento é mais importante do que o outro. Por quê? Porque entre alguns casos, por exemplo, eu recebi uma pergunta hoje que eu achei muito interessante. Matheus, atividades extracurriculares, se eu não tiver nenhuma, eu não posso aplicar? Já estou automaticamente desqualificado? E eu vou falar para vocês, não tá. E eu vou falar quanto que vale cada um desses documentos para que você consiga entender e fazer um planejamento ali de acordo com a sua vivência, beleza? Os documentos que eu vou falar hoje, eles são extremamente similares, se não iguais, para faculdade e mestrado, tá bom? E o que for diferente eu vou falar para vocês, beleza? Primeiro documento que eu acho muito interessante, o primeiro requisito que vai ser cobrado de vocês, tá? Atividade extracurricular. E aí muita gente já começa aqui a entrar em pânico. O que é, Matheus, atividade extracurricular? Galera, a gente já está quase batendo 2.000 pessoas, hein? Top, aqui com 1.700 pessoas, com o YouTube e Instagram, tá vendo? Como vocês mandam bem, cara? Chegando em 3.000, eu vou entrar aqui e vou dar um checklist para vocês de como aplicar para uma faculdade fora. Vou falar aqui para vocês ao vivo, tá? Mostrando aqui até no site algumas faculdades que mais têm aceito. Eu vou pegar aí 3 faculdades que mais têm aceito brasileiros aí, mas só se a gente chegar em 3.000, tá bom? Estamos quase lá. Se você que ainda não compartilhou, ajuda os amiguinhos aí, pô, tem uma galera compartilhando. Bom, vamos continuar. Nunca ficar salvo mesmo, é para assistir aqui, honrar os disciplinados. Top. Atividade extracurricular é tudo aquilo que você faz fora da escola. E aqui começa a grande definição que faz toda a diferença. Por quê? Porque aqui muita gente se confunde, tá? Porque, cara, primeiro, qualquer coisa que você faz fora da sua escola, ou da sua faculdade, ou do seu mestrado, ou do seu doutorado, é atividade extracurricular. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Beleza? Então, se você está fazendo faculdade e quer aplicar para um mestrado, e você tem um estágio, isso pode ser considerado extracurricular. Se você está no ensino médio, tem 16 anos, está se preparando para uma faculdade, e você, além de tudo,
além de tudo, além dos estudos, etc., você dança, você joga futebol, você pratica xadrez, você joga pôquer. Não sei se pode jogar pôquer no Brasil com menos de 18, acho que não. Mas é que pôquer no Brasil, fora do Brasil é considerado um esporte. Você joga, sei lá, você já programa computador, etc. Tudo isso é atividade extracurricular. E aqui que muita gente tem confusão. Por que tem confusão? Porque acha que atividade extracurricular é somente trabalho voluntário. Tá? Eu até expliquei sobre isso nos stories aqui essa semana. E, cara, não é, velho. Não é. Não é. Tá? Por que que não é? Porque cada pessoa tem que fazer um extracurricular baseado naquilo que gosta, naquilo que quer demonstrar na sua aplicação. E o grande objetivo de todos esses documentos que a gente vai falar hoje, estou falando só do primeiro, são 8 documentos, tá? Cara, é você conseguir conectar todos para que você prove para a galera que você é uma pessoa maneira, que você é uma pessoa que merece entrar nessas faculdades. Beleza? Galera, conto com vocês aí para continuar compartilhando, que ainda não compartilhou, hein? Beleza? Top. Ponto número 1, extracurricular, só para explicar para vocês e no final eu vou abrir para perguntas, a gente pode falar um pouquinho mais caso vocês tenham alguma dúvida mais específica, beleza? Extracurricular tem que ser de acordo com a sua área? Deve. Você tem que demonstrar 3 coisas com a sua extracurricular, tá bom? Primeiro, sua capacidade de ser um líder, de ser um protagonista, ou seja, mostrar que você é um cara que não é Maria vai com as outras, que você não é mais um, né? Sua capacidade de ser inovador, ou seja, que você não é mais um na manada, que você quer ser diferente. E terceiro, mostrar que você está conseguindo usar as suas habilidades, demonstrar as suas habilidades através de alguma ação. Tá bom? Atividades extracurricular. E isso é válido, pessoal, tanto para quem está na faculdade, quanto para quem está no ensino médio, quanto para quem está no mestrado, etc. Você vai ser cobrado disso. E, obviamente, quanto maior for o seu nível, mais você vai ter que... maior vai ser a sua exigência por elas, tá bom? Top. Segundo ponto, segundo documento que é muito interessante e no final, novamente, eu vou abrir para vocês, tá bom? Para fazer algumas perguntas aqui e eu vou responder vocês, beleza? Segundo ponto aqui que é importante, segundo documento importante, são suas essays, tá? E aqui, esse, na minha opinião, é um dos documentos mais importantes de todos, tá bom? As suas redações para ir para fora. Eu considero um dos documentos mais importantes. Beleza? Por quê? Porque é esse documento que vai falar sobre você. É o principal momento para que você conte a sua história, para que você conte os seus pontos fortes, os pontos fracos, as lições que você teve na sua vida, principalmente demonstrando ali qual é a importância para aquela faculdade de ter você e qual que é a importância para você de estudar naquela faculdade. É um dos momentos assim mais importantes, a sua redação, né? As suas redações, não é uma só, são algumas que você vai contar sobre você, sua história, sobre seus sonhos e etc. Tá bom? Então, o segundo documento, que é muito importante, eu já vou, no final vou responder a cara daí. Pessoal, eu tô muito gripado, para quem chegou mais tarde aí, no comecinho da live eu falei que eu tô muito mal de saúde e que mesmo assim eu parei tudo aqui para conversar com vocês e às vezes eu vou ter que dar uma limpadinha no meu nariz, então não fiquem tristes, tá bom? A gente está quase batendo 2.000 pessoas aí, 3.000. Vou dar um checklist para vocês do que vocês precisam para uma aplicação internacional, seja para faculdade, seja para mestrado. E também vou entrar num site aqui, talvez eu quero ver 3 sites aqui das faculdades que mais têm aceitado brasileiros e mostrar para vocês, tá bom? Bom, documento número 2 são as essays, tá? E o que é importante você demonstrar nas suas essays? Tem uma técnica de essay que eu vou deixar aqui para vocês estudarem depois, porque obviamente não dá tempo de entrar em detalhes, né? Mas uma técnica que eu acho muito interessante para vocês utilizarem, que é storytelling. Estava até comentando com a galera da minha mentoria sobre isso ontem, tá? Super recomendo livros de storytelling para que vocês consigam entender essa técnica e utilizar a seu favor, tá? Segundo documento. Vamos lá. Terceiro documento. Terceiro documento. Cartas de recomendação. Cartas de recomendação. As cartas de recomendação, pessoal, elas são muito interessantes e muito importantes. Por quê? Na sua essay e nas suas atividades extracurriculares, você mesmo vai falar sobre você. Então, você vai entrar na aplicação da faculdade e você vai contar a sua história, você vai contar sobre você e etc. Beleza? Só que
Como que a faculdade vai comprovar que o que você escreveu é verdade? Como que a galera vai comprovar que aquele talento que você descreveu na atividade extracurricular você realmente tem? Como que a galera vai comprovar que aquele talento que você falou ou aquela realização que você fez realmente é algo que é do seu perfil? Como que a faculdade que você vai aplicar vai comprovar que você não está exagerando ou falando até mesmo menos, né? Ou exagerando ou se menosprezando. Aí que entram as cartas dos professores, as cartas de recomendação. Se você for aplicar para uma faculdade, vão ser cartas de recomendação dos seus professores do ensino médio. Se você vai aplicar para um mestrado, para um doutorado, daí vão ser cartas de recomendação dos seus professores da faculdade. Então, serão sempre cartas relacionadas ao seu último estudo, à última escola, ao último momento de estudos que você passou, tá? Se você vai entrar na faculdade, cartas de professores no ensino médio, geralmente eles pedem 3, tá? Se for no mestrado, cartas de professores da sua faculdade, e no caso do mestrado, até aceitam de chefes, de pessoas que trabalharam com você, tá bom? Já batemos 3.000? A gente está agora em 2.100, pessoal. Não batemos 3.000 ainda. Se você não compartilhou, eu sei que tem uma galera compartilhando aí. E eu tô afinzaço de bater a meta para compartilhar com vocês, até celebrar aqui com vocês, tá? Mas cabe a vocês, beleza? Top. Terceiro ponto, então, carta de recomendação. Só vou revisar aqui os documentos, o que é explicar, e depois vou responder algumas perguntas que vocês estão mandando aqui nesse inbox de perguntas, tá? Para ficar mais didático. Então, atividades extracurriculares, depois essas redações, depois cartas de recomendação. Quarto ponto que é necessário são as suas provas de conhecimento. E aqui, para quem vai entrar numa faculdade e está no ensino médio, ou acabou de finalizar o ensino médio, você vai ter que fazer 2 provas. Você vai ter que escolher, né? Tem que fazer uma prova só que você pode escolher entre 2 provas. O SAT ou o ACT, tá? Se você vai procurar um mestrado ou um doutorado, a galera vai exigir de você um GMAT ou um GRE, beleza? São 2 níveis de prova. Tá? Afinal, né, se você já finalizou a sua faculdade, você tem um nível intelectual maior. Se você já finalizou o seu ensino médio, a galera vai te cobrar de acordo com o que você acabou de passar, tá bom? Então, SAT e ACT, né, são provas que, na prática, você vai ter que demonstrar seu conhecimento em interpretação de texto em inglês e matemática. No ACT, você vai ter interpretação de texto, matemática e ciências, o que é muito interessante para nós brasileiros, tá? Por quê? Porque os americanos não aprendem, então a gente pode ter uma possibilidade de tirar notas maiores do que eles, beleza? GRE e GMAT são as provas para mestrado, tá? A grande diferença entre as duas, elas são muito parecidas, vai acabar ficando no preço. O GRE, ele é mais barato, em torno de $200, tá? Então, na prática, acaba valendo um pouquinho mais a pena, por ser um pouco mais barato, beleza? Top. Quinto ponto que a gente vai precisar são as provas de proficiência em inglês. E aí entram TOEFL, IELTS e diversas outras, beleza? E aí uma pergunta que a galera sempre me faz é: Matheus, posso só fazer o TOEFL e IELTS, mas e se eu quiser fazer um Cambridge? E se eu quiser fazer o Duolingo, etc.? Isso é válido? Depende muito da faculdade. Na maioria das faculdades, não é, e é por isso que eu não recomendo. TOEFL e IELTS são recomendados, são aceitos em 98% das faculdades. Tem faculdade da China, que tem aula em inglês, que aceita TOEFL. Tem faculdade da Alemanha, que vai dar aula em inglês, não em alemão, que aceita TOEFL, tá? E essas mesmas faculdades não vão aceitar outras, por exemplo, um Duolingo da vida, tá? E sim, Duolingo tem certificação, mas não é aceito, beleza? Então, TOEFL e IELTS são provas extremamente importantes aí para você comprovar o seu inglês. Cada faculdade vai ter o TOEFL ele pode ser o ICT, ITP, não, geralmente o TOEFL aceito é o IBT, TOEFL IBT, que é o TOEFL, é o Internet Based, tá? Que é o IBT, tá bom? Quanto que você precisa tirar no TOEFL? Geralmente ali acima de... A prova no IBT ele vai de 0 a 120, né?
Geralmente você tem que tirar uma nota ali acima de 60 para pelo menos começar a concorrer. E aí cada faculdade vai ter uma exigência. Algumas faculdades, tipo Community College, vão pegar ali um pouquinho, tipo em torno de 60. Se for uma faculdade menos renomada, talvez aceite 65, 70, 80. Uma faculdade mais renomada, geralmente acima de 90, 95. Beleza? Top. Documento número 6. Até aí tudo bem, pessoal? Estou fazendo um super resumidão aqui de todos os pontos, até porque a gente tem pouco tempo, então estou tentando ir rápido, tá? Porque a gente só tem 40 minutos, já foi 25 dos 40 minutos, para a gente conseguir entregar bastante conteúdo aí para vocês. Tá fazendo sentido? Beleza? E daqui a pouco eu já vou falar sobre os valores e abrir para algumas perguntas de vocês. Me diz aí, o que você está achando até agora? Tá legal? Tá fazendo sentido? Estou explicando? Tá entendendo o que é, pelo menos, cada um dos pontos? Legal. TOEFL, IELTS. Sexto item que é necessariamente importante. Visto e passaporte. Aqui muita gente se enrola, tá? Por quê? Porque tem muita técnica aqui, e aqui é uma parte bem burocrática. Talvez seja uma das partes mais burocráticas de toda a sua aplicação, beleza? Por quê? Passaporte é de boa, você consegue emitir em qualquer polícia federal do Brasil, tá bom? Passaporte você consegue emitir em qualquer polícia federal do Brasil. Suave, você agenda pela internet, faz. Eu acho que o último passaporte que eu tirei em 3 dias. Acho que foi, 2, 3 dias. Paguei as taxas, 2 dias depois fui lá e tal, foi suave. Visto é diferente. E aí entra muita confusão. Por quê? Porque só para os Estados Unidos existem mais de 20 tipos existem mais de 20 tipos de visto, pessoal. Só nos Estados Unidos existem mais de 20 tipos de visto. Então, isso falando nos Estados Unidos, sem falar de Canadá, Inglaterra, Austrália, etc. Se a gente for pegar o mundo, puta que pariu, é muito visto. E, cara, cada visto vai ter uma exigência e cada visto vai pedir de você uma documentação diferente. Alguns vão pedir para você, por exemplo, pagar uma taxa que eles chamam de taxa service, né? Outros, alguns vistos vão pedir para que você preencha um DS-160, que é um documento para que você consiga fazer essa emissão do visto. Se você for aplicar para um visto estudantil, provavelmente você vai ter que entrar com diversos outros documentos, tá bom? Documentos que vão ser assinados pela sua faculdade, a faculdade que você passou, documentos que vão ser assinados pelo próprio consulado americano e também até por um representante do governo federal, geralmente da Polícia Federal Americana. E esses documentos você vai precisar apresentar e é por isso que, lembra que eu sempre digo para vocês que visto de estudante, visto de estágio, visto de trabalho, são os vistos que, quando você tira, você tem praticamente certeza que você vai ser aceito, ao contrário do visto de turismo. Visto de turismo, 60%, 70% da galera que tenta tirar visto de turismo vai ter visto negado aí em 2020, principalmente por causa das políticas do Trump, que está dificultando mesmo o visto de turismo, tá? Quem aqui conhece alguém que tentou visto de turismo e teve visto negado? Comenta aqui para mim. Tenho certeza que a maioria de vocês, se não todos, conhecem pelo menos uma pessoa que tentou visto de turismo e fracassou. Por quê? Porque tentou da maneira errada. E, na minha opinião, é um dos piores vistos para você tirar, porque é um dos vistos mais difíceis, tá bom? O visto de turismo é o visto mais difícil de ser tirado. Exatamente porque ele tem essa... ele não tem tantos documentos, então você acaba não tendo facilidade de comprovar o porquê você vai para fora. Aí, ó, todo mundo aqui falando, conhece, porque é verdade. Quando você tenta tirar um visto de estudante, de trabalho ou de estágio, tá? É praticamente certeza que você vai passar. Por quê? Todo mundo que está querendo ir para os Estados Unidos como turista, Trump está negando. Trump é o presidente dos Estados Unidos, para quem não sabe, tá? Todo mundo que está tentando ir para estudar, trabalhar ou estagiar, ele está aceitando. Por quê? Porque é interessante para ele pegar mão de obra que vai deixar impostos no país, tá? E, bom, vocês entenderam aí, não vou entrar em tantos detalhes para a gente economizar tempo. Mas, quando você for tirar o seu visto, fique ligado nas documentações, porque muita gente, cara, faz cagada. E às vezes são coisas simples, tipo ver o que é o service, o que é o DS-160. Será que você precisa de um I-20, um DS-7002, um DS-2019, sabe? Você tem que saber quais são as suas documentações, beleza? Eu até criei uma aula na mentoria, e em breve vai para o ar,
só sobre os tipos de vistos e as documentações necessárias, porque é complicado mesmo. Precisei de algumas horas para explicar isso para a galera, tá? Mas acho que consegui fazer um resuminho aqui para vocês. Beleza? Vamos lá. Sétimo documento. Sétimo documento. Health Insurance. Se você tem mais de 18 anos, a galera com certeza vai pedir de você um seguro de saúde internacional, tá bom? Na aula de sábado passado, que eu dei para a galera da minha mentoria, eu expliquei como que você tira Health Insurance de graça no Brasil, tá bom? Mas existem diversas empresas que fazem, cada empresa vai cobrar um valor, algumas R$300, outras R$1.000, outras R$1.500. Matheus, atingiu 3.000 pessoas? Não atingiu 3.000, não passou de 2.100. Conto com vocês, ainda dá tempo de compartilhar, vou ficar mais 17 minutos online, tá? Porque eu quero responder algumas perguntas e bater papo com vocês. Tô adorando a playlist, vocês gostam da minha playlist especial, né, de lives de domingo. Top! Se você ainda não compartilhou, compartilhe que ainda dá tempo, tá, galera? Tá 2.100, faltam 900 pessoas. Se cada uma pessoa que conseguir chamar mais uma pessoa só para participar, já matou. Depende só de vocês, ainda dá tempo, viu? E eu realmente quero mostrar para vocês, não é por maldade, não. É porque é só pra gente ser também, né? Bem meritocrático. Libera com 2.500, se a gente chegar em 2.500, libera sim. Claro, a ideia é ajudar. Pô. Mas eu também, obviamente, quero que todo mundo participe, né? Que todo mundo interage. Isso é muito interessante, muito importante. Bom, eu gosto disso, né? Tô aqui doente fazendo a live para vocês, pô. Bom, vamos lá. Sétimo documento. Seguro de saúde. Beleza? Então, precisa de seguro de saúde se você tiver mais de 18 anos. Se você tiver menos de 18 anos, a galera vai pedir ainda mais documentos de você, tá bom? Aí a galera vai pedir seguro de saúde. Isso aqui é importante para você que tem menos de 18 e para você que é pai, tá bom? Isso é importante para você também, pai que tem um filho e vai junto, porque se você tira, por exemplo, o visto de estudante, você pode levar um acompanhante, filho ou esposo ou esposa, tá? Então você pode levar um acompanhante, que seja seu filho ou cônjuge. E é isso. Então, essas pessoas que vão com você, principalmente se elas tiverem menos de 18 anos, você precisa, além do seguro de saúde, dessas pessoas, menos está travando muito, pessoal, além do seguro de saúde, ou será que é a internet de vocês? Que é uma internet que é muito legal. Além do seguro de saúde, vocês vão precisar de todo o registro de vacinação internacional dessas crianças aí, ou dessas pessoas com menos de 18, tá? Muito importante. Pai ou mãe não pode com acompanhante, depende muito do visto, mas geralmente não. Top. GPA, oitavo ponto. Aqui tá normal, sabia. Boa. Se a internet tá ruim, provavelmente é a sua internet, tá, pessoal? A minha, eu tenho certeza que tá muito top aqui. Legal. Último ponto. Oitavo ponto aqui, depois eu vou fazer uma revisão de tudo, tá? Oitavo ponto. GPA. GPA. GPA é o quê? É sua média. Então, se você está aplicando para uma faculdade, o seu GPA vai ser a média de tudo que você fez no ensino médio, do seu primeiro, segundo, terceiro ano. Em alguns casos, até do seu nono ano, tá? Nono ano, primeiro, segundo, terceiro. Se você está aplicando para o mestrado, vai ser a média de notas que você tirou na sua faculdade. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano da sua faculdade, ou até o quarto ano, dependendo, ou sexto ano, se você fez medicina, né? Beleza? Top. Então, esses são os documentos. Só para finalizar, vamos fazer uma revisão aqui de todos os documentos, tá? O que é o seguro-saúde? A galera pergunta. O seguro-saúde é um cartãozinho que você compra. Você tem que ter o cartãozinho. Você tem que ir com alguma agência de seguro internacional, você tem que ir lá e falar, quero um seguro internacional. Você paga para eles, eles emitem para você, tá? E algumas instituições fazem isso de maneira gratuita, só isso, né? Que foram as que eu comentei na mentoria na semana passada. Bom, vamos lá. São desses 8 pontos, a galera começa a entrar em pânico com alguns deles. Por exemplo, média do ensino médio ou média da faculdade. Matheus, eu não fiz meu ensino médio bem. Eu só tirei 5, 6, 7, não dei atenção. Isso significa que eu estou desqualificado? Qual que é o mínimo de GPA? Qual que é a média de um GPA bom? Matheus, eu estou aplicando para o mestrado e toda a minha faculdade eu fui mal no meu GPA. Isso é algo ruim? Isso significa que eu estou desqualificado? Matheus, eu não tenho atividades extracurriculares. Isso significa que isso vai me atrapalhar? Matheus, então eu vou falar aqui para vocês o que é muito importante, tá? E o que é não tão importante, beleza? Isso é super importante para vocês. Vamos lá. Então, desses 8 pontos,
extracurricular, essay, carta de recomendação, prova de conhecimento, aqui entra SAT, ACT, GRE e GMAT, TOEFL e IELTS, provas de inglês, visto de passaporte, Health Insurance e GPA, beleza? Extracurricular, essay, carta de recomendação, SAT, TOEFL, visto e passaporte, Health Insurance e GPA. Ah, agora sim, 8 pontos. Ah, falei, pô, tá faltando um. Legal. Na minha opinião, tá? O que é extremamente necessário aqui, tá? Seu visto de passaporte, óbvio. Health Insurance, óbvio. Seu GPA, óbvio. Essays, carta de recomendação, tudo é necessário. O único que talvez aqui não seja 100% necessário seriam as atividades extracurriculares, tá? Desses aqui que a gente falou hoje. Por quê? Essas atividades extracurriculares, elas ajudam, mas se você não fizer, isso também não te atrapalha tanto, tá bom? Extracurriculares, escreve, é impossível falar e escrever ao mesmo tempo, pessoal. Por isso que vocês têm que trazer caderninho aí para anotar. Extracurriculares talvez seja o único que não tenha um valor tipo obrigatório, que você necessariamente precisa apresentar para a galera, seja na faculdade ou para o mestrado, beleza? Vamos aqui por ordem de importância, então. Vou repetir, vou explicar tudo certinho aqui para vocês. Eu que estou organizando aqui os meus pensamentos. Vamos supor que para você passar numa faculdade, você precise de 100 pontos. Beleza? 100 pontos, vamos supor que você precise de 100 pontos para você passar numa faculdade. Como que eu dividiria esses 100 pontos nessas 8 coisas? Se fosse no Brasil, esses 100 pontos seriam baseados no seu Enem ou no seu vestibular. Ok? Se fosse 100 pontos, e no Brasil seria somente seu vestibular ou Enem. Fora do Brasil, isso se divide em diversos pontos. Por isso que é uma análise holística, de várias vertentes para analisar os melhores alunos, que é uma análise, na minha opinião, muito mais justa, muito mais meritocrática. Legal. Atividades extracurriculares, na minha opinião, vale 10 pontos. Atividade extracurricular, na minha opinião, vale 10 pontos. Tá? Essays, na minha opinião, valem 30 pontos. Beleza? Atividade extracurricular, valem 10. Essays, na minha opinião, valem 30 pontos. Beleza? Já foi 40. Cartas de recomendação, na minha opinião, valem mais 10 pontos. Tá? Cartas de recomendação, tô falando bem devagarzinho aqui para vocês anotarem. Valem mais 10 pontos. GPA, média do ensino médio ou média da faculdade, na minha opinião, valem mais 10 pontos. E aí já foram 60. E aí aqui que está a grande questão. Lembra que eu falo para vocês que para passar numa faculdade fora, muitas vezes é mais importante você conseguir entender o processo do que as próprias provas? Por quê? 60 pontos aqui é só você, cara. É só você, a sua vida, a sua história. Extracurricular, essa recomendação e GPA. É você. Aqui, até agora eu nem falei de provas, tá? E os outros 40%, aí entra SAT, ACT, TOEFL e IELTS, ou GRE e GMAT, tá? E os outros 40%, tá? Então, de 100 pontos, 10 extracurricular, 30 de essay, 10 de carta de recomendação, 10 de GPA, tá? E os outros 40 pontos de SAT, ACT, GRE e GMAT, provas de conhecimento e provas de inglês. Tá bom? Então, só para vocês entenderem, isso obviamente é na minha opinião, tá? Essas são redações, isso aí. Obrigado, Amanda. Excelente. O que é GPA? GPA, eu acabei de explicar para vocês, pessoal. É a média. GPA é a média do seu ensino médio ou a média das notas que você tirou na sua faculdade. Beleza? Compartilha, gente. Boa. Tá travando muito? É para todo mundo? Se a sua internet não estiver travando, escreve aí para mim. Minha internet não está travando. Só para a gente até avisar os colegas aí que tá legal. GPA. Vou responder algumas perguntas, tá, pessoal? GPA. Eu quero fazer parte da mentoria. Já vou falar de mentoria, pessoal. Quero só finalizar aqui. Eu tenho mais 8 minutos com vocês para tirar algumas dúvidas. Não está travando. Obrigado, pessoal. Só para ficar bem nítido aí, que às vezes a internet de vocês, muita gente conectada e tal, ou o 3G que está ruim, etc. É porque eu tenho certeza que minha internet aqui hoje está afinadíssima. Beleza? Legal. Obrigado, pessoal. Boa. Deixa eu responder algumas perguntas aqui.
Então, ficou claro? Só para a gente finalizar, antes de eu entrar nas perguntas aqui. Extracurricular, essa carta de recomendação, SAT, TOEFL, visto, Health Insurance, que é o seguro de saúde, e o GPA, que são suas médias. Essa média, ela é dada automaticamente a partir do momento que você pega seu diploma, tá? Então, você pegou seu diploma do ensino médio, vai estar ali sua média. Você pegou o diploma da faculdade, vai estar ali sua média, tá? Boa. Vou escolher algumas perguntas aqui, tá, pessoal? Eu posso usar a mesma carta de recomendação para aplicar em outras faculdades? Pode. Eu utilizei a minha carta de recomendação por 3 anos. Mas é porque quando é no caso de mestrado, por exemplo, às vezes é mais ok. Né? No meu caso, eu estava aplicando para uma vaga de fellowship, que é tipo uma bolsa para quem é PhD, né? Uma bolsa de pesquisa, que foi no caso de Harvard. Só que, live produtiva demais. Obrigado, Vitor. Só que, em alguns casos, por exemplo, quando você vai, dependendo de onde você vai aplicar, às vezes a própria faculdade manda um e-mail para o seu professor diretamente pedindo a carta. Nesse caso, não tem como reutilizar, né? A galera manja. Quantas cartas de recomendação eu preciso? Eu aconselho, no mínimo, 3, tá? Algumas pessoas chegam a enviar 5 cartas, mas eu acho demais. Eu acho que 5 cartas é muito. Eu acho que 3 cartas são suficientes, tá bom? Entre 2 a 3 cartas. Super live. Obrigado, pessoal. Fico feliz que vocês gostaram. Top. Deixa eu ver, eu tô pegando aqui perguntas e, obviamente, o tema de hoje é documentação, tá, pessoal? Então, qualquer pergunta que vocês tiverem, eu tô pegando algumas perguntas aqui do box pra gente conversar. Existe isenção para os testes de proficiência em inglês? Eu não conheço, eu sempre tive que pagar todos, tá? Qual que era a minha média de GPA? Que pergunta constrangedora, hein? Minha média de GPA durante a faculdade foi 6,5, alguma coisa assim. Então, de 0 a 10, minha média foi 6,5. Ou seja, eu era um aluno horrível na faculdade. E, novamente, por isso que eu digo para vocês que é muito importante que você consiga mesclar as várias coisas que tem numa aplicação. Porque não dá para tirar tudo 10, né? Não dá para ir bem em tudo. E, por exemplo, meu GPA era uma merda. GPA de 6,5, cara. Como que alguém que foi para Harvard tem um GPA? Por quê? Porque eu odiava para a escola, eu só faltava para a faculdade, né? Odiava para a faculdade, só faltava, eu não fazia prova, eu faltava em dia de prova, eu não entregava trabalho. Eu era um estudante ruim na faculdade e a galera que me acompanha sabe disso, pô. Isso me atrapalhou para entrar em Harvard? Não. Sinceramente, não. Muito pelo contrário. Eu fiquei em Harvard 2 anos lá, ganhando mais de $4.000 por mês, com uma bolsa de fellowship muito top. A galera me convidou para fazer o PhD com eles. Eu nunca fiz mestrado, nem pós, nem doutorado, nem nada. A galera me convidou para fazer um PhD com eles, lá de 8 anos, ia durar o PhD. E eu não aceitei porque era de 8 anos. Mas meu GPA era uma merda. E isso não me inibiu de entrar na faculdade. Por outro lado, por isso que é um equilíbrio, né? É sempre uma balança esse tipo de aplicação. Minhas atividades extracurriculares eram muito fodas. Por quê? Porque com 20 anos de idade, eu tinha chegado um prêmio de construir um primeiro carro elétrico da minha cidade. Eu e mais 40 alunos da minha faculdade construímos um carro elétrico, sozinhos. Né? A gente importou peças da China, a gente montou o negócio. Com 22 anos, eu já tinha trabalhado no MIT, feito um estágio com submarinos autônomos, inteligência artificial, e inclusive apresentei esse projeto para a Marinha Americana. Né? Então, pô, beleza. Por nota, minha nota era uma merda, mas de conhecimento prático, devido às minhas atividades extracurriculares, que eram meus estágios, os trabalhos, as coisas que eu gostava de fazer, eu era foda. Isso me ajudou. Minhas cartas de recomendação não foram boas, eram muito ruins. Teve um professor meu que eu pedi uma carta de recomendação. Cara, eu tô falando algumas coisas que nada a ver com vocês, mas da amizade, tá? Porque eu acho que aqui eu posso, né, considerar todo mundo aqui, né, amigo e posso falar. Minhas cartas de recomendação não eram boas, cara. Teve um professor meu que ele foi sincero, pô, o Matheus não é um bom aluno. Inclusive, o nome desse professor era Vinícius, tá? Ele falou assim, o Matheus não era um bom aluno. Ele é um cara genial. Ele é muito inteligente, tudo que ele faz dá certo, o cara realmente é pra frente, é líder, falou um monte de coisa. Mas ele é um péssimo aluno. Ele falta nas aulas, não vem nas aulas, ele falou tudo isso, mesmo assim eu fui aceito. Entendeu? Por quê? Porque eles querem pessoas de verdade.
Não é igual aqui no Brasil que você tem que vestir uma máscara, demonstrar para as pessoas ou tentar demonstrar aquilo que você nem é, cara. Eles querem realmente te conhecer como pessoa. E eu acredito que eu passei exatamente porque esse professor me ajudou a passar. Eu agradeço ele até hoje. Cara, obrigado por falar a verdade sobre mim. Por quê? Porque e eu não vi essa carta na época que ele mandou, tá? Vi só depois que ele mostrou. Por quê que eu agradeço ele? Porque ele falou a verdade. Porque se ele tivesse escrito somente coisa, o cara é foda, pá, pô, será que a galera ia ter acreditado? E é verdade, pô. Às vezes tem pontos negativos, pontos positivos. Ninguém é perfeito, cara. E eles fazem questão de analisar isso quando é uma aplicação desse nível. Matheus, você reprovou em alguma matéria? Várias. Peguei várias DP no Brasil e reprovei em 2 matérias nos Estados Unidos também. E mesmo assim fui para Harvard. Quando eu estava fazendo minha faculdade nos Estados Unidos, eu reprovei em 2 matérias. Tirei a pior nota possível, F. Eu tirei F em uma matéria nos Estados Unidos. Um dia eu preciso contar essa história para vocês. Acho que eu vou fazer um vídeo do YouTube. Um dia eu vou fazer um vídeo do YouTube contando como que eu tirei F em uma matéria nos Estados Unidos. Estou revelando que coisas bombásticas, tá? Já que a gente não bateu 3 mil e estou revelando segredos da mentoria para vocês, estou pelo menos revelando aqui coisas bombásticas da minha vida, né? Para fazer graduação sanduíche a mesma documentação é um pouquinho diferente. Para transferência é a mesma, é idêntica. Transferência é idêntica. Cursos de verão contam como extracurricular? Tudo o que você faz fora da faculdade, da escola, vale como extracurricular. Tudo. Tudo. Se você joga a bola na rua e você acha isso interessante porque você tirou alguma lição disso, vale. Tá bom? Então, tudo vale. Tudo. Qualquer coisa vale. Boa. Deixa eu escolher mais algumas perguntas aqui. Se você ainda não mandou pergunta, manda no box aqui para eu responder vocês, tá? Se eu fizer um trabalho voluntário que não é da área da faculdade que eu quero, isso conta muito? Conta pouco. Praticamente nada. Tem que ser da área que você vai aplicar, tá? Então, ou que demonstre que você é um líder em potencial. Por exemplo, se você... acho que vocês entenderam, né? Matheus, Site Subject é um documento importante? Depende. Depende da faculdade. Algumas faculdades vão exigir um Site Subject, tá? De matemática, física, etc. Outros não. Então, vai depender da faculdade que você vai aplicar. Por isso que eu nem coloquei aqui, porque é relativo. Cada faculdade tem uma regra em relação a essa documentação, tá? Meu histórico do ensino médio será solicitado? Será. E esse histórico é exatamente o seu GPA. É nele que a faculdade consegue calcular o seu GPA. Como montar um currículo no estilo americano? Galera, currículo ele não é pedido em muitos casos, tá? Ele pode ser requisitado. Cara, tá acabando minha aguinha. Mas na maioria dos casos... deixa eu responder umas perguntas do YouTube aqui também, pra vocês não ficarem tristes. Desculpa, pessoal do YouTube. Acabei abrindo aqui no meu computador a minha... os meus tópicos da noite, acabei não dando atenção para vocês. Mas currículo não precisa necessariamente, não são todas as faculdades que requisitam. Porém, se você for aplicar para um mestrado, para um doutorado, aí geralmente vão requisitar sim, tá? Aí é o formato americano. Matheus, posso enviar meu currículo Lattes? Pode, cara. Se você achar que faz sentido, pode. Top. Beleza? Pessoal, vou encerrar aqui. Na verdade, vou encerrar só essa parte. Agora vou ficar mais confortável aqui só para bater um papo com vocês. Tem mais perguntas aí, tem uma galera querendo saber da mentoria, vou explicar e depois vou responder mais algumas perguntinhas aqui, sem ser as oficiais. Mas antes de eu entrar nessa parte, eu quero saber o que vocês acharam. Gostaram? Fez sentido? Conseguiu anotar aí na sua lista de documentos, né, o que você precisa para passar fora? Acabei de dar para vocês um checklist dos documentos que você precisa para aplicar para uma faculdade americana, se você não percebeu. Você acabou de receber o checklist, tá? Falei que ia dar se a gente tivesse 3 mil, mas estou dando aqui para vocês de graça, pessoal.
Tudo que eu falei aqui com vocês já e a didática era exatamente essa, a gente chegar aqui no final e eu ensinar. Pessoal, isso é um checklist para você aplicar para uma faculdade americana, tá? As extracurriculares, essas, carta de recomendação, provas de proficiência, provas de conhecimento, visto passaporte, seguro de saúde e seu GPA. Você já tem aí um checklist na sua mão de como aplicar para uma faculdade fora, pessoal. Top, fico muito feliz que vocês gostaram. Deixa eu abrir para mais algumas perguntas aqui. Tem muita gente aqui perguntando sobre a minha mentoria. Pessoal, minha mentoria é a seguinte. Cara, o que eu fiz aqui com vocês hoje em 40 minutos, eu faço em 60, 70 70 horas com a galera da minha mentoria. São mais de 100 aulas. Aqui eu fiz uma, né? E uma pequena, de 40 minutos. Na mentoria você tem mais de 100 aulas sobre aplicação para fora. E aí, aqui eu tive que fazer rápido e resumido, mas lá eu consigo entrar em cada detalhe e falar cada um dos pontos, tá? Então, para a galera da minha mentoria, eu consigo até distribuir alguns documentos que com vocês aqui, infelizmente, eu não consigo. Por exemplo, como que foi a minha carta de aplicação? Pô, não consigo distribuir aqui, nem tem como distribuir no Instagram, na é verdade? Eu consigo distribuir como que eu construí essa carta, qual foi o meu raciocínio para fazer essa essay. Eu consigo falar sobre como que eu construí meu currículo em inglês, como que eu me preparei para as aplicações. E a grande ideia da mentoria, pessoal, que é um grupo, uma turma, né? Eu fecho 50 pessoas somente por turma, geralmente tem mais de 20, 30 mil pessoas que aplicam todo mês para entrar na mentoria, mas eu fecho turma somente de até 50 pessoas, né? A grande ideia da mentoria é pegar, pegar tudo que eu fiz durante a minha vida, que eu saí de uma escola pública, de uma vida simples no Brasil, que tinha tudo para dar errado. Eu era um cara normal, igual vocês, eu acho que ficou bem nítido isso, né? Um cara que tirava nota ruim na escola, nota ruim na faculdade, e eu explico como que eu passei e fui convidado para fazer pesquisa nas 10 melhores faculdades dos Estados Unidos, Harvard, Stanford, MIT, Yale, como que eu fui para o MIT, como que eu fui para Harvard depois, como que eu fui para Stanford, estava em Stanford até semana passada, até 2 semanas atrás estava lá em Stanford, né? Então eu explico todo esse passo a passo de como que eu fui e como que outras pessoas, inclusive vocês, podem ir também. E aí eu ensino qual é o melhor momento de aplicar, como que você se inscreve, como que você descobre a melhor oportunidade para o seu perfil, como que você descobre se você vai aplicar para uma faculdade, para um mestrado, para um summer job, para um intercâmbio, curso de inglês gratuito e etc. E como que você faz para negociar a bolsa de estudos? A galera recebe uma lista, a gente tem uma lista e toda vez que abre uma bolsa de estudos a gente manda para nossa galera e aí vai. Se alguém quiser concorrer a uma vaga da mentoria, como a gente tem muita gente aplicando, a gente faz um teste de seleção. Para fazer o teste é só me mandar um direct aqui no Instagram e eu tenho uma comissão de avaliação. Eu tenho uma equipe que avalia cada um dos candidatos. Para ser bem justo, né? Afinal, a gente tem mais de 20, 30 mil pessoas que aplicam todos os meses e eu tenho uma comissão que avalia cada uma das pessoas para escolher os 50 que vão entrar em cada turma, tá bom? Então, se você quiser participar, manda uma mensagem falando, Matheus, quero participar da mentoria. Tem um custo, não é gratuita, e assim que você passar no teste, a minha equipe vai te mandar todos os detalhes, se tiver vagas, tá? Se tiver vagas. Geralmente, a gente tem uma fila de espera muito grande, mas se tiver vagas, aí a gente vai avisar você, beleza? É um teste que pode demorar de 10 a 15 dias, porque a gente quer saber, e eu quero saber sua história, seus sonhos, etc. Por quê? Porque isso é importante para mim, tá? Isso é importante para mim. Por quê? Porque eu vou ensinar tudo. Vou ensinar tudo que eu passei durante a minha vida inteira para chegar em Harvard. E eu quero ensinar isso para pessoas que realmente vão aproveitar esse conteúdo. Pessoal, tenho mais 9 minutos. Vamos lá. Deixa eu responder algumas perguntas mais aleatórias aqui. Qual a idade mínima para mentoria? Eu gosto de trabalhar com pessoas acima de 14 anos, mas preferencialmente acima de 16, tá? 16, 14 acaba sendo muito cedinho e às vezes as pessoas não têm uma independência financeira, né? Então você acaba dependendo dos pais e tal, é algo ruim. Qual tipo de bolsa que você tinha em Harvard? Eu tinha fellowship, uma bolsa de pesquisador. Foi aprovada na mentoria super recomendo. Obrigado, Stephanie. Matheus, tem que pagar alguma taxa para se inscrever nas faculdades? Tem. Depende da faculdade. Algumas faculdades vão pedir, outras não. Tem uma aula que eu falo só como não pagar em nada, tá? Não viu o resultado do sorteio. Putz, já era. Mas se você não viu, significa que você não ganhou, porque eu contatei já os ganhadores.
Manda DM, galera, que quiser participar. Isso aí, é só me mandar um direct aqui no Instagram ou entrar no link aqui que eu acabei de postar aqui no YouTube. Fiquem à vontade, tá? Minha equipe vai atender vocês. Caraca, terminando essa live aqui, eu vou deitar aqui. Preciso descansar. É necessário comprovar as atividades extracurriculares? Nem todas. Nem todas. Aninha vendo aí. Aninha, fala aí quais foram as oportunidades que você recebeu na mentoria. Grande Natália, pô, Nath, que legal te ver aí. A mentoria mudou minha vida. Obrigado, de coração, Nath. A Nath foi com a gente, uma mentorada que foi com a gente para a ONU, para o intercâmbio da ONU. Boa, e tá arrebentando agora numa aplicação para inglês. Estudar inglês de graça fora. Posso usar meu visto de turismo? Cara, quando você vai para os Estados Unidos, você tem que tirar o visto certo para o que você vai fazer. Se você tirar o visto de turismo, você não pode estudar nem trabalhar. Se você tira o visto de estudante, você não pode turistar nem trabalhar. Se você tira o visto de trabalho, você não pode nem turistar nem estudar. Você pode fazer somente aquilo que você se comprometeu com o governo americano. Pós-graduação conta como extracurricular? Acho que sim, depende de como a gente vai usar isso na sua aplicação aí, Carla. Só tenho certeza que você vai arrebentar. Fala sobre inglês fora. Já fiz uma live sobre isso, Jennifer. Não vou falar sobre isso hoje, não. Daqui a alguns meses, provavelmente no final do ano ou em 2020, eu volto a falar. Só para a gente não ficar repetindo temas, né? Curso técnico vale como atividade extracurricular? Vale. Você fez fora da escola, então vale. Tem alguma idade mínima para aplicação para graduação? Não. Não. Qual o visto para fazer tudo? Turistar e etc. Turistar, estudar e trabalhar. Isso se chama Green Card. Quem estuda no Japão tem chance? É a mesma coisa, não muda nada. Te adoro, muito obrigado. O que você busca na seleção dos mentorados? Eu gosto de gente esforçada. Gosto de gente esforçada e sonhadora. São os perfis que eu gosto. O que eu não gosto, talvez fique até mais fácil de explicar. Eu não gosto de gente folgada, não gosto de gente acomodada, não gosto de gente como são só 50 vagas, a gente faz questão de selecionar 50 que vão usar e abusar de usar o conteúdo na mentoria. Não pessoas que vão assistir e não vão usar. Porque daí, para mim, não faz sentido essas pessoas estarem participando, porque vão pegar o lugar de um outro candidato que poderia ser muito melhor, né? Que poderia aproveitar muito mais. Então, são pessoas que eu não aprovo mesmo. Se eu perceber que a pessoa é folgada, que é tudo rápido, tudo na mão, assim, sabe aquela pessoa mimada? Tá fora na hora, cara. Fora na hora. Gosto de gente esforçada, eu gosto de gente que faz acontecer. Como que eu consigo a carta de recomendação? Você tem que pedir para os seus professores, né? Cinco minutos, mais 5 minutinhos. Matheus, passei na mentoria, mas vou entrar somente em dezembro. Não tem problema, Júlia, entra quando você se sentir mais confortável e quando você achar que vai fazer sentido para você. A gente tem diversas etapas na nossa vida, né? A gente tem uma etapa que a gente está focando somente na nossa sobrevivência e eu passei por essa etapa pelos primeiros 20 anos da minha vida. Primeira vez que eu fui no McDonald's, eu tinha 20, 21 anos de idade, porque eu nunca tinha tido grana. Nunca, nunca. Né? Para ir num restaurante diferente. Então, eu estava na etapa de sobrevivência, eu tinha que trabalhar para sobreviver. Obviamente, não. E se alguém aqui está passando por esse momento, consuma todos os meus conteúdos gratuitos e abuse do Google, que você vai conseguir tudo só com isso. Depois da etapa de sobrevivência, a gente entra numa etapa um pouco mais confortável. E é a etapa que eu considero que vocês devem entrar na mentoria, sim. Que é a etapa que eu vou conseguir vocês a chegarem na próxima etapa, que é a etapa da prosperidade. Que vocês vão ter sucesso, vão conquistar coisas, né? Principalmente através de oportunidades internacionais que vão te dar o sucesso. Como, por exemplo, você está numa faculdade e não está conseguindo estágio. Bora conquistar um estágio fora para que você consiga ter mais oportunidades. Você está numa faculdade que é muito teórica, você precisa de vivência prática. Bora conquistar alguma experiência mais prática, ou numa faculdade, ou numa empresa, para que você consiga mais oportunidades.
Você está infeliz porque você não está tendo as oportunidades que você merece no Brasil. Você não está achando sua qualificação, você não está achando vaga, etc. E aí é a parte que eu posso ajudar vocês. Tá? Mas sobre entrar em dezembro, o único ponto negativo é que talvez em dezembro a gente tenha mais mentores, talvez o preço esteja um pouquinho mais caro. E aí seja um fator limitante para você. Então só tome cuidado com isso, tá? Quanto mais a gente cresce, a gente está trazendo vários mentores legais, né? Acaba subindo o preço. Você avalia todo mundo? Minha equipe avalia cada caso. Nós avaliamos cada caso. Se eu estou na faculdade e quero aplicar, depende para o que você quer aplicar. Se você quer aplicar para o mestrado, vai ser cartas dos professores da faculdade. PhD, trabalho ou faculdade? Pode ser os dois, depende da instituição e do programa que você vai ir. Tem que avaliar daí o programa, a bolsa de estudos que você vai aplicar, por exemplo. Eles que vão dizer. Matheus, fiz o teste, não passei no teste da mentoria. Quando posso tentar novamente? Espera alguns dias, algumas semanas e tenta de novo. Estou muito feliz por ser sua mentora. Obrigado, Maria. Tenho muito orgulho de vocês, viu? Spoiler, muitos mentores são internacionais de universidades fodas, é verdade. A gente sempre traz uma galera, alguns amigos de Harvard para conversar com o pessoal, é verdade, Aninha. Matheus, você tem muita paciência. Eu tô aqui para servir vocês, pessoal. Eu entendo, às vezes, algumas dúvidas que são muito simples, porque eu estava nesse lugar um tempo atrás. E quando eu tinha, sei lá, quando eu fui aplicar pela primeira vez, eu não sabia nada. E então eu entendo que às vezes a gente realmente não sabe. Quando eu entrei na faculdade, eu não sabia o que era um mestrado, eu não sabia o que era um doutor, eu não sabia, sabe? Então eu faço questão de ter paciência mesmo, tem que ajudar. Como construir minha essay? Impossível fazer uma. Eu preciso de 1 hora só para te ensinar isso. Impossível falar aqui. Isso é incrível, obrigado. Estão abertos os processos para mentoria? Estão abertos sim. A gente está com vagas para esse mês. Você é barril demais, sou fã. Não sei se barril é um elogio, mas acho que sim, obrigado. Como funciona a mentoria? São duas, depende se você entrar na mentoria individual ou em grupo, né? Geralmente a galera entra em grupo e a gente faz sessões de dúvidas, aí o atendimento é em grupo, mas você tem um suporte com diversos mentores especialistas para te ajudar. Tem até uma pessoa só para revisar cartas de aplicação em inglês, né? Para saber se está tudo certinho. Você tem sua própria empresa, Matheus? Eu estou com 2 empresas e vou abrir uma terceira em breve. Assim que eu conseguir ter tempo. Se eu abrir uma outra agora, eu vou morrer. Porque só com os projetos de Harvard, Stanford, Oxford e as empresas já estão doentes demais em mim. Mas em breve vai ter uma terceira vindo aí. Provavelmente nos próximos 3 meses. Harvard abre muitas portas, né? Essas suas lives inspiram muito a gente. Ah, obrigado, Rodrigo. Pessoal, ótima noite a todos. Um grande abraço, pessoal. Sucesso. Até a próxima.